nossa aula de hoje, tá certo? Eu estou trazendo questões um pouco teóricas. Pura, a gente chama de pura, é só para resolver. Mas há necessidade, para quando nós encontrarmos problemas em outras aulas, ter uma ideia como resolver. Então, a questão de número 41 diz assim: a equação, pronto, limpa e seca. Essa equação, certo? Tem 3 raízes reais cujas são, pronto. O que eu devo fazer é resolver. Depois eu vejo que opção eu devo assinalar. Então eu tenho a equação, a informação que eu tenho aqui é 2 sobre x ao quadrado menos 1 mais 1 sobre x mais 1, isso é igual a menos 1. Isso é igual a menos 1. Pronto. Qual é o procedimento? Reduzir ao mesmo denominador comum. Certo? Reduzir ao mesmo denominador comum. Mas uma observação que é muito importante para você ter uma ideia da questão. A ao quadrado menos b ao quadrado, isso nós chamamos de diferença de quadrados. Você pode transformar, você pode escrever como produto da soma pela diferença desses números. Então, em x ao quadrado menos 1 ao quadrado, é como ficar subentendido, você pode imaginar x mais 1 que multiplica x menos 1. Pronto. Agora nós temos que tirar o mínimo. Na realidade, o mínimo é x2 menos 1. Para facilitar, eu vou escrever x mais 1 que multiplica x menos 1. Você tem a mesma resposta. Pronto. Reduzir ao mesmo denominador comum, certo? Reduzir ao mesmo denominador comum é pegar essa expressão e dividir, ó, pega isso aqui, divide pelo denominador, o resultado pelo numerador. Essa expressão dividida por x2 menos 1, como é a mesma expressão, dá 1, vezes 2 é 2. Mais essa expressão dividida por x mais 1 sobra x menos 1 vezes 1. Então fica x menos 1. Em cima, nós vamos ter 2 mais x menos 1. Então vai ficar x mais 1, porque 2 menos 1 dá 1, sobre x mais 1, que multiplica x menos 1. Isso aqui é igual a menos 1. Mas nós podemos simplificar, ó, essa expressãozinha aqui, ó, podemos simplificar esse por esse. Aí o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 1 sobre x menos 1. É igual a menos 1. Podemos multiplicar o produto dos meios pelo produto dos extremos, numa equação. Isso só não é possível numa inequação, quando tem variável. Ó. Dá 1, aí fica menos 1, que multiplica x menos 1. Cuidado, ao menos aqui. Então, fazendo chuveirinho, pode ser feito direto? Pode, depende da experiência. Então, eu tenho menos x, ó, menos com menos dá mais 1. Aí, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, deslocando para lá e trazendo para cá, x vai ser 1 menos 1. Então, x é igual a 0. Pronto, x igual a 0. Ora, nessa equação, pronto, nós encontramos uma raiz. Não é importante, porque 0, quando você volta, os denominadores não tem problema, mas é bom observar, lembre, isso aqui é como curiosidade, como importância da questão. Eu tenho que ter cuidado com a condição de existência
das equações e inequações. Denominadores jamais pode ser zero. Então, x2 menos 1 diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de 1 e o x diferente de menos 1. A outra, x mais 1 igual a zero. Não pode, tem que ser diferente. Então, x diferente de menos 1. Então, lembre, qualquer um desses três valores não serviriam para a minha questão. Por quê? Porque você pode ser induzido, se você tivesse, por acaso, multiplicado, cair numa equação do segundo grau, se você tivesse feito isso, poderia ter o risco de ter encontrado um desses valores. Então, lembre, quando você está cancelando, está garantindo que o menos 1 não é raiz, porque o denominador de uma fração jamais pode ser igual a zero. Então, agora, nós podemos marcar. Tem 3 raízes, tem 2 raízes, não tem nenhuma raiz, tem apenas uma raiz real. Então, o item correto, nós já encontramos o zero. Vocês lembram que nós encontramos zero? Então, eu posso garantir o item D é o item correto para minha questão, certo? Tem apenas uma raiz real, que é exatamente quem? O zero. Pronto. Essa foi a questão, tá certo? De número 41. Nós temos uma outra situação, a questão de número 42. Veja comigo. Ele diz assim, ó, a soma, cuidado, é isso que ele quer, a soma das soluções ou raízes, tá certo? É a mesma coisa, soluções, tá certo? A soma das soluções. Então, nós temos simplesmente que resolver, encontrar os valores e somar. Então, então vamos passar para cá para resolver. Então, nós temos a seguinte equação. 3x mais 1, certo? 3x mais 1 sobre x2 menos 3x mais 2, certo? Igualdade x sobre x menos 1, x menos 1 mais 7, que multiplica sobre x menos 2. O que eu tenho que fazer aqui? Reduzir ao mesmo denominador comum somente quem? A segunda parte. Aqui já está, beleza. Então, vamos, ó, eu tenho 3x mais 1, vamos repetir isso aqui, x2 menos 3x mais 2. Então, vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Simplesmente é só multiplicar x menos 1, x menos 2. Esse produto dividido por x menos 1 sobra x menos 2. Então, fica x, que multiplica x menos 2. Mais esse produto dividido por x menos 2 sobra x menos 1. 7, que multiplica x menos 1. Continuamos a fazer as continhas. Continuamos a fazer as continhas. Então, vamos nós. Aí eu tenho 3x mais 1, x ao quadrado, menos 3x mais 2. Então, usando chuveirinho, então nós vamos fazer isso aqui. Desenvolvendo, usando a propriedade distributiva, ok? Então, eu tenho x ao quadrado, menos 2x, mais 7x, menos 7. Isso é o numerador, tá legal? Agora, o denominador, ó, chuveirinho também. Esse x aqui multiplica x e multiplica menos 2. Depois é a vez do menos 1. Nós vamos ter
Tá certo? Isso aqui. Nós vamos ter x ao quadrado menos 2x menos x mais 2. Então, vamos repetir. 3x mais 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. O numerador vai ficar x ao quadrado, ó, x ao quadrado, o numerador vai ficar x ao quadrado, mais 5x, né? X ao quadrado, certo? X ao quadrado, mais 5x, menos 7. Ó, x ao quadrado não agrupa com ninguém. Menos 2x mais 7x, dá 5x positivo, menos 7. X ao quadrado, ó, menos 3x, mais 2. Um detalhezinho aqui, qual é o detalhe? Que esse denominador é igual a esse. Então, eu posso me livrar, tá certo, dos denominadores. Livrando os denominadores, nós vamos ficar, certo? Livrando os denominadores, nós vamos ficar com 3x mais 1. Nós vamos ficar com 3x. Deixa eu fazer só, melhorar um pouquinho aqui. Nós ficamos com 3x, tá certo? Ó, vamos ficar com 3x mais 1. 3x mais 1. Isso vai ser igual a x2, certo? x2 mais 5x menos 7. Eu vou deixar do jeito que está aqui, ó. Desloca todo mundo para antes da igualdade. Vamos ver o que vai acontecer. 3x mais 1 menos x2, trocando sinais, menos 5x mais 7, igual a 0. Arrumando a casa, a gente chama isso, então, em ordem decrescente, x ao quadrado menos x ao quadrado. 3x menos 5x dá menos 2x. 1 mais 7 dá 8. Ora, não é aconselhável, certo? Trabalhar com o coeficiente do x2 negativo. Não é aconselhável, mas se você tiver experiência, não faz diferença. Multiplica por menos 1. X ao quadrado mais 2x mais 8, então fica menos 8. Isso é igual a 0. Pronto. A gente diz que a equação do segundo grau ela está preparada. Uma equação do segundo grau completa, né, se resolve usando o nosso delta. Então, vamos lá. Nós sabemos, só para lembrar, numa equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a 0, nós temos que as raízes, quando ela é completa, é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Sendo que esse delta, o discriminante, certo? Sabendo, esse delta é, na realidade, b ao quadrado menos 4ac. O a é o coeficiente do x2, o b é o coeficiente de x e c é o termo independente. No caso aqui, quem é a, quem é b e quem é c? Então, o a é 1, esse é o nosso a, esse é o nosso b e com sinal é o nosso c. Então, eu preciso do delta, que é b ao quadrado menos 4a vezes c, que é menos 8, com sinal, viu? Então, delta é igual a 4 mais 32. Então, delta é igual a 36.
ok? Determinando as raízes, nós vamos ter, ó, x será igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 36, sobre 2a, o a, que é igual a 1. Então, meu x passa a ser menos 2, né? Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2. Então, nós temos aqui o sinal mais e menos. Então, a gente considera, ó, x', uma raiz, considerando um dos sinais, considerando. Vou considerar primeiro o mais. Não faz diferença, primeiro o mais, o outro o menos. O importante é que você faça as duas operações, mais, depois menos. Pronto. Então, menos 2 mais 6, menos sobre 2, menos 2 menos 6 sobre 2. Isso aqui me gera 4, 6, ó, menos 2 mais 6, menos 2, 4, sobre 2. Então, aqui eu tenho 2. Nessa outra, nós temos menos 8 sobre 2, que gera menos 4. Gera menos 4. Ora, o nosso amigo está pedindo, certo, a soma das raízes. Lembrando, só para lembrar, certo? Lembrando que os valores de x não existem. X menos 1 diferente de 0, então x diferente de 1, não serve. E x menos 2 diferente de 0, x diferente de 2. Esses dois valores, no x não pode assumir o mais 2 e o menos 2, certo? Então, o x não pode assumir, vou voltando, ó, o x ele não pode assumir o 2 e o menos 2, tá certo? Ele não pode assumir o mais 2 e o menos 2. A soma das soluções da equação, tá certo? Ora, a ideia, pronto. Então, o que nós temos aqui? Então, ele não pode assumir nem 2 e, ó, vamos, aqui tá onde está, ó, ele não pode ser 1 e nem pode ser 2. Porque se eu botar 2 aqui, ó, 2 menos 2 dá 0, não pode. Se eu botar 1, também não pode. Então, a soma das raízes, na realidade, você tem só uma raiz. Qual é? Menos 4. Então, você tem só uma raiz. Quem é? Menos 4. Então, a soma, esse valor, olha, essa é a grande pegada da questão. Esse valor não serve como solução. Então, a soma, na realidade, a soma das raízes, que é o valor que você encontrou, que é quem? Menos 4. O item correto, então vamos lá, menos 4. Então, o item correto é o item E. A soma das soluções. Então, a soma das soluções é o item E. Ó, porque 2, repetindo, 2 menos 2 dá 0. Então, não pode, denominador de uma fração não pode ser 0. Ok? Então, só para lembrar. Questão de número 43. A soma das soluções inteiras, aqui, o nosso amigo está falando soluções inteiras, certo? Soluções inteiras. O número de soluções inteiras dessa nossa inequação. Então, aqui trata-se de uma inequação. Pronto. Então, vamos agora. A nossa inequação é x2, ó, x2 mais 8x mais 12 sobre x2
mais 4x mais 4. Está dizendo que isso aqui tem que ser maior ou igual a 2. Tem que ser maior ou igual a 2. Ok? Então, começa. Nós temos que comparar com zero. Então, há um deslocamento. Então, vamos ver aqui. x2 mais 8x mais 12 sobre x2 mais 4x mais 4 menos 2. Condição imposta, maior ou igual a zero. Reduz ao mesmo denominador comum. x2 mais 4x mais 4. Fica subentendido que isso aqui é a unidade. Esse dividido por esse dá 1. Então fica x2 mais 8x mais 12. Essa expressão dividida por 1 dá ela, vezes o numerador. Então menos 2 que multiplica x2 mais 4x mais 4. Condição imposta tem que ser maior ou igual a zero. Bora ver o que fica em cima, certo? O que fica na parte do numerador? Então, x2 mais 4x mais 4. Essa, ó, em cima, x2 mais 8x mais 12. Aí você tem que fazer, ó, esse desenvolvimento, certo? A gente chama de chuveirinho. Fazendo isso, eu vou ter menos 2x2 menos 8x menos 8. Isso é o numerador, certo? Então, isso é maior ou igual a zero. Essa expressão, ó, x2, ó, x2 menos 2x2, sobra menos x2. Subtrai e dá o sinal do maior. Ó, mais 8x. Com menos 8x desaparece. 12 menos 8 dá 4. Numerador. Denominador fica x2 mais 4x mais 4. Condição imposta tem que ser maior ou igual a zero. Então, é essa inequação que eu tenho que fazer o estudo do sinal. Certo? Então, essa inequação nós temos que fazer o estudo do sinal. Então, essa inequação eu tenho que fazer o estudo do sinal. Então, vamos aqui abrir uma página. Pronto. Nós temos que estudar essa inequação. x2 menos x2 mais 4 sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. Condição maior ou igual a zero. Então, começa. Chamo uma expressão de A. Então, eu chamo a expressão menos x2 mais 4. Eu chamo de A. E a expressão x2 mais 4x mais 4, eu chamo de B. Pego a expressão A igual a zero, pego a expressão B igual a zero. Menos x2 mais 4 igual a zero. Menos x2 é igual a menos 4, multiplicando por menos 1, certo? x2 igual a 4. Então, x será mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x será mais ou menos 2. Pronto, mais ou menos 2. Essa resolução aqui é através de delta, que ela é completa. É b ao quadrado menos 4a, que é 1c. Então, isso aqui deu zero. Dá 16 menos 16. Então, as raízes são menos b
mais ou menos raiz de delta, para facilitar um pouquinho, sobre 2A. Então, x vai ficar menos 4 sobre 2. Então, x é igual a menos 2. Então, nós temos aí 0 da expressão A e temos aqui o 0 da expressão B. Então, vamos agora, certo? Vamos agora, pronto. Uma reta só para a expressão A, uma reta só para a expressão A, uma reta só para a expressão A, outra reta só para a expressão B, A e B. E lógico, a reta para a expressão A sobre B. A expressão A, ela zerou em mais ou menos 2. A expressão A zerou em mais ou menos 2. Então, ela zerou em menos 2 e 2. A expressão B só zerou no menos 2, certo? A expressão B, certo? A expressão A, certo? Então, nós temos aqui, ó, a expressão, então a expressão A, ela zerou, certo? A expressão A, então eu tenho, certo? Essa questão, então nós temos a soma das soluções da equação, pronto. Então tem aqui, misturei um pouquinho aqui. Então a expressão A, certo? Então ela zerou em mais ou menos, então está aqui. A expressão A zerou em mais ou menos 2, certo? E a expressão B, ela zerou em menos 2, ok? Então a expressão B zerou em menos 2. A expressão A zerou em mais ou menos 2, B. Agora um detalhe. Qual é o detalhe? Denominador de uma fração, ele não pode ser zero. Então, a igualdade só serve para o numerador. Então, a igualdade só serve para o numerador. Denominador não aceita a igualdade. Lembre disso. Denominador de uma fração tem que ser sempre diferente de zero. Como é que se coloca sinal? Sinal, quando é do segundo grau, ó, a regrazinha é essa. A regrazinha é essa, quando é do segundo grau. Você tem duas raízes. O sinal está nesse rapazinho aqui. Quando você tem duas raízes, você trabalha com esse sinal aqui. Então, duas raízes. Então, você, ó, começa com menos. Menos, menos, menos. Não é isso? Aqui vai ser mais, certo? Mais, 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 menos, 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 menos. Ó, aqui só tem uma raiz, então você, ó, aqui não é mais. Então você vai, quando é raiz, pronto. É o sinal que tem lá, só uma raiz. Mais, 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 mais. Pronto. E aí você traz para cá, conservando o aberto, menos 2. Traz para cá o 2. Fechado, porque é numerador. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. O pretendido é maior do que zero. Maior do que zero quer dizer o quê? O positivo. Então, onde é que é positivo? O positivo é aqui. Então, os valores inteiros. Menos 1, 0, 1 e 2. Não posso contar, lembre, não posso contar com menos 2 que está aberto. O 2 sim, está fechado. Pronto, essas são as soluções. O nosso amigo pede a soma das soluções inteiras. Então, a soma das soluções inteiras é isso aqui. Então, eu vou somar menos 1 com 0, 1 mais 1, 1 mais 2. Cancela. Então, resposta 2. Resposta 2.
Então, 2, opa, resposta 2. 2 está no item C de correta. Resposta 2 é C de correta. Então, em outro momento, nós vamos trabalhar um pouquinho esse problema de sinal, com mais paciência, com mais tranquilidade. Exercite. Isso vai fazer grande diferença nos seus estudos, ok?